O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 256 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 3, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 2017 a 2029. Resumindo, a graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo à paixão e à ressurreição de Cristo. O Espírito nos faz participar de sua vida. A justificação, como a conversão, apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça que vem do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos é concedida por meio do batismo. Faz-nos conformes à justiça de Deus, que nos torna justos. Tem como meta a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. É a obra mais excelente da misericórdia de Deus. A graça é o auxílio que Deus nos concede para respondermos à nossa vocação de nos tornar seus filhos adotivos. Ela nos introduz na intimidade da vida trinitária. A iniciativa divina na obra da graça precede, prepara e suscita a livre resposta do homem. A graça responde às aspirações profundas da liberdade humana, a chama a cooperar consigo e a aperfeiçoa. A graça santificante é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. A graça santificante nos faz agradáveis a Deus. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, são ordenados à graça santificante e têm como alvo o bem comum da Igreja. Deus opera também por graças atuais múltiplas, que se distinguem da graça habitual, permanente em nós. Nosso mérito em face de Deus consiste apenas em seguir seu livre desígnio de associar o homem à obra de sua graça. O mérito pertence, em primeiro lugar, à graça de Deus e, em segundo lugar, à colaboração do homem. Cabe a Deus o mérito humano. A graça do Espírito Santo, em virtude de nossa filiação adotiva, pode nos conferir verdadeiro mérito, segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. Ninguém pode merecer a graça primeira que se acha na origem da conversão. Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer, para nós mesmos e para os outros, todas as graças úteis para chegar à vida eterna, como também os bens temporais necessários.
Todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitada. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Conforme Mateus, capítulo 16, versículo 24. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir o discurso do Papa Bento XVI na vigília de oração com os jovens, na viagem apostólica à Alemanha, entre os dias 22 a 25 de setembro de 2011. Feira de Friburgo, sábado, 24 de setembro de 2011. Queridos jovens amigos, durante todo o dia, pensei com alegria a esta noite, quando poderia estar aqui junto convosco e unir-me a vós na oração. Talvez alguns de vós tenham estado presentes na Jornada Mundial da Juventude, onde pudemos experimentar a singular atmosfera de serenidade, profunda comunhão e íntima alegria que caracteriza uma vigília noturna de oração. Espero que possamos todos nós também fazer a mesma experiência neste momento em que o Senhor nos toca e faz de nós testemunhas jubilosas, que rezam juntas e servem de suporte umas às outras, não só nesta noite, mas durante toda a nossa vida. Em todas as igrejas, nas catedrais e nos conventos, em toda a parte onde se reúnem os fiéis para a celebração da vigília pascal, a mais santa de todas as noites começa com o acendimento do círio pascal, cuja luz é depois transmitida a todos os presentes. Uma minúscula chama irradia-se para muitas luzes e ilumina a casa de Deus que estava às escuras. Neste maravilhoso rito litúrgico que imitamos nesta vigília de oração, desvenda-se-nos, através de sinais mais eloquentes do que as palavras, o mistério da nossa fé cristã. Ele, Cristo, que diz de si próprio: Eu sou a luz do mundo, conforme João capítulo 8, versículo 12, faz brilhar a nossa vida, para ser verdadeiro o que acabamos de ouvir no Evangelho. Vós sois a luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14. Não são os nossos esforços humanos, nem o progresso técnico do nosso tempo que trazem a luz a este mundo. Experimentamos sempre de novo que o nosso esforço por uma ordem melhor e mais justa tem os seus limites. O sofrimento dos inocentes e, enfim, a morte de cada homem constituem uma escuridão impenetrável que pode talvez ser momentaneamente iluminada por novas experiências, como a noite o é por um relâmpago, mas no fim permanece uma escuridão acabrunhadora. Ao nosso redor pode haver a escuridão e as trevas, e todavia vemos uma luz, uma chama pequena, minúscula, que é mais forte do que a escuridão, aparentemente tão poderosa e insuperável. Cristo, que ressuscitou dos mortos, brilha neste mundo, e falo de modo mais claro, precisamente onde tudo, segundo o juízo humano, parece lúgubre e sem esperança. Ele venceu a morte, ele vive, e a fé nele penetra como uma pequena luz tudo o que é escuro e ameaçador. Certamente quem acredita em Jesus não é que se vê sempre só o sol na vida, como se fosse possível poupar-lhe sofrimentos e dificuldades. Mas há sempre uma luz clara
que lhe indica um caminho, o caminho que conduz à vida em abundância, conforme João capítulo 10, versículo 10. Os olhos de quem acredita em Cristo vislumbram, mesmo na noite mais escura, uma luz e veem já o fulgor de um novo dia. A luz não fica sozinha. Ao seu redor, acendem-se outras luzes. Sob os seus raios, delineiam-se de tal modo os contornos do ambiente que nos podemos orientar. Não vivemos sozinhos no mundo. Precisamente nas coisas importantes da vida, temos necessidade de outras pessoas. Assim, de modo particular na fé, não estamos sozinhos. Somos anéis da grande corrente dos crentes. Ninguém chega a crer se não for sustentado pela fé dos outros. Mas, por outro lado, com a minha fé, contribuo para confirmar os outros na sua fé. Ajudamo-nos mutuamente a ser exemplo uns para os outros. Partilhamos com os outros o que é nosso, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa estima. E ajudamo-nos mutuamente a orientar-nos, a identificar o nosso lugar na sociedade. Queridos amigos, diz o Senhor, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. É uma coisa misteriosa e magnífica que Jesus tenha dito de si próprio e de todos nós juntos a mesma coisa, ou seja, que somos luz. Se acreditarmos que Ele é o Filho de Deus, que curou os doentes e ressuscitou os mortos, antes, que Ele mesmo ressuscitou do sepulcro e está verdadeiramente vivo, então compreenderemos que Ele é a luz, a fonte de todas as luzes deste mundo. Nós, ao contrário, não cessamos de experimentar a falência dos nossos esforços e o erro pessoal, apesar das nossas boas intenções. Não obstante o seu progresso técnico, o mundo onde vivemos, em última análise, ao que parece, não se tem tornado melhor. Existem ainda guerras, terror, fome e doença, pobreza extrema e desalmada repressão. E mesmo aqueles que na história se consideraram portadores de luz, mas sem ter sido iluminados por Cristo, que é a única verdadeira luz, não criaram paraíso terrestre algum. Antes, instauraram ditaduras e sistemas totalitários, onde até a mais pequena centelha de humanismo foi sufocada. Neste ponto, não devemos calar o fato de que o mal existe. Vemo-lo em tantos lugares deste mundo, mas vemo-lo também, e isto assusta-nos, na nossa própria vida. Sim, no nosso próprio coração existe a inclinação para o mal, o egoísmo, a inveja, a agressividade. Com uma certa autodisciplina, talvez isto se possa, em certa medida, controlar. Caso diverso e mais difícil, se passa com formas de mal mais escondido, que podem envolver-nos como um nevoeiro indefinido, tais como a preguiça, a lentidão no querer e no praticar o bem. Repetidamente ao longo da história, pessoas atentas fizeram notar que o dano para a Igreja não vem dos seus adversários, mas dos cristãos tíbios. Vós sois a luz do mundo. Só Cristo pode dizer, eu sou a luz do mundo. Todos nós somente somos luz se estivermos naquele vós, que a partir do Senhor se torna incessantemente luz. E tal como o Senhor, num sinal de advertência, diz do sal que poderia tornar-se insípido, assim também nas palavras sobre a luz, ele incluiu uma pequena advertência. Em vez de colocar a luz num candelabro, pode-se cobri-la com um alqueire. Perguntemo-nos, quantas vezes teremos coberto de tal modo a luz de Deus com a nossa inércia,
com a nossa obstinação, que ela não pôde brilhar por nosso intermédio no mundo? Queridos amigos, o apóstolo São Paulo, em muitas das suas cartas, não tem receio de designar por santos os seus contemporâneos, os membros das comunidades locais. Aqui torna-se evidente que cada batizado, ainda antes de poder realizar boas obras, é santificado por Deus. No batismo, o Senhor acende, por assim dizer, uma luz na nossa vida, uma luz que o catecismo chama a graça santificante. Quem conservar essa luz, quem viver na graça, é santo. Queridos amigos, a imagem dos santos foi repetidamente objeto de caricatura e apresentada de modo distorcido, como se o ser santo significasse estar fora da realidade, ser ingênuo e viver sem alegria. Não é raro pensar-se que um santo seja apenas aquele que realiza ações ascéticas e morais de nível altíssimo. Pelo que se pode certamente venerar, mas nunca imitar na própria vida. Como é errada e desalentadora esta visão! Não há nenhum santo, à exceção da bem-aventurada Virgem Maria, que não tenha conhecido também o pecado e que não tenha caído alguma vez. Queridos amigos, Cristo não se interessa tanto de quantas vezes vacilamos e caímos na vida, como sobretudo de quantas vezes nós, com a sua ajuda, nos erguemos. Não exige ações extraordinárias, mas quer que a sua luz brilhe em vós. Não vos chama porque sois bons e perfeitos, mas porque Ele é bom e quer tornar-vos seus amigos. Sim, vós sois a luz do mundo, porque Jesus é a vossa luz. Sois cristãos não porque realizais coisas singulares e extraordinárias, mas porque Ele, Cristo, é a nossa vida. Vós sois santos, nós somos santos, se deixarmos a sua graça agir em nós. Queridos amigos, nesta noite em que nos reunimos em oração ao redor do único Senhor, vislumbramos a verdade da palavra de Cristo, segundo a qual não pode ficar escondida uma cidade situada no cimo de um monte. Esta assembleia brilha nos vários significados da palavra, quer no clarão de inúmeras luzes, quer no resplendor de tantos jovens que acreditam em Cristo. Uma vela só pode dar luz se deixar consumir pela chama. Permaneceria inútil se a sua cera não alimentasse o fogo. Permiti que Cristo arda em vós, ainda que isto possa, às vezes, implicar sacrifício e renúncia. Não tenhais medo de poder perder alguma coisa, ficando, no fim, por assim dizer, de mãos vazias. Tende a coragem de empenhar os vossos talentos e os vossos dotes pelo reino de Deus e de vos dar a vós mesmos, como a cera da vela, para que o Senhor ilumine, por vosso meio, a escuridão. Sabei ousar ser santos ardorosos, em cujos olhos e coração brilha o amor de Cristo, e que deste modo trazem luz ao mundo. Eu confio que vós e muitos outros jovens aqui na Alemanha sejais chamas de esperança que não ficam escondidas. Vós sois a luz do mundo. Onde há Deus, há futuro. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!